Olá, meus amigos e amigas do Dicas de Costura, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, começando costura e muitas costuras. Sabe com o quê? Com vestido de festa. Essa semana minha filha se forma, então é a colação de grau do 9º ano e mamãe está preparando um vestido para ela fazer bonito. E aí pensei, por que não mostrar para os meus amigos e amigas do Dicas? Eu fiz um rascunhozinho, isso é apenas um rascunho do que será preparado, do que eu estou preparando, do modelinho que ela escolheu. E pensei, por que não mostrar para os meus amigos e amigas do Dica umas dicas bem bacanas de entretelamento? E aí pensei o seguinte, não reparem porque eu misturei junto com meus moldes e acabei amassando o meu desenho. Então está aqui o desenho, um desenho só para você entender, seria um desenho para ficha técnica esse, tá? Ainda não está finalizado e esse é um desenho estilizado. Então para quem gosta de designer de moda, esse é um desenho estilizado e aquele é um desenho técnico, que seria um desenho para uma ficha técnica. Lógico, com mais algumas informações, né, necessárias ali, mas o desenho técnico ele tem que constar neste desenho onde vai pence, se tem zíper, se tem recorte o vestido, qual a cor, frente, costa detalhadamente, se tem pala, enfim, tá? Mas também, além do desenho, o que eu gostaria, o que eu vou passar para vocês? Uma dica muito interessante que para mim, quando eu aprendi isso mudou completamente as minhas roupas antes e depois de eu saber usar entretela. Sim, entretela. Para que servem as entretelas? Você sabia, meu amigo e minha amiga do Dicas de Costura, que existem diversos tipos de entretela? Entre elas nós temos entretela colante, entretela sem cola, certo? São duas, ok? Só ficam nessas duas? Não, nananina, não. Dentre elas nós temos entretela de tecido plano, nós temos entretela de malha, nós temos entretela de papel, temos a entretela com cola de tecido, entretela sem cola de papel. Nós temos também diversos tipos, gramaturas de entretela, que é fina, média, grossa, muito grossa. Quando usar? Aí nós temos entretela colante, quando eu uso e que tipo de entretela eu uso. Quando eu vou fazer um vestido de festa, que esse é o caso, porque aí nós vamos conversar muito mais, eu deixei inclusive preparadinho, dessa vez eu vim munida de muita informação para vocês. Dê só uma olhadinha no efeito desse tecido, esse pedaço está sem entretela, ó. Quero que visualize esse aqui, ó. É um cetim de forro sem entretela. Sem entretela esse pedacinho. Eu entretelei propositalmente só um pedacinho, para você conseguir visualizar o resultado, ó. Esse pedaço sem entretela. Esse pedaço está com entretela. Só que essa entretela é uma entretela de papel, num cetim. Não foi eu que amassei isso aqui, não. Olha o efeito. Consegue ver? Olha isso aqui, todo brocado. Então, imagine você colocar uma entretela desta aqui, uma entretela desta num tecido, numa roupa bonita que você estiver fazendo. Que essa entretela, inclusive, eu vou puxar ela aqui, vamos ver se eu consigo puxar um pedacinho que eu acabei de entretelar. Olha só essa entretela. Sabe aquelas camisas que você compra, de repente uma camisa linda que você paga caro e de repente a gola da camisa você percebe que tem uns gomos dentro da gola, ou então no punho, ou então na vista da camisa, e você percebe que de repente a sua camisa está se deformando. Olha essa entretela aqui, gente, ó, entretela de papel.
Essa daqui é a entretela de papel. Olha o que acontece. Isso aqui rasga. Quando a gente vai lavar, porque geralmente camisa, o que a gente faz? Mão, né? A gente costuma lavar gola de camisa. Eu lavo as golas do meu marido assim, ó, esfregando, nada de máquina, nada de tanque. Punho, a mesma coisa, aquelas partes que sujam mais, que é o colarinho. E aí, se você usou uma entretela dessa, o que vai acontecer? Ela começa a enrolar todinha. Esse papel aqui, olha, com o tempo, ele vai embolando. Ó, olha só, ó, olha isso, tá? Então, isso é entretela de papel. Ah, Silvia, então eu nunca uso essa entretela? Usa sim! Você vai usar essa entretela se de repente você for fazer um bordado. Gente, não liga muito pro barulho, porque a gente tá numa avenida, tá? São sons, a gente tá na avenida principal aqui da cidade. Então, de vez em quando, vocês vão ouvir muito barulho nas gravações. Olha só. Você pode sim e deve usar essa entretela quando você for fazer um bordado, tá? Então, para bordado, aplicações, a gente usa sim essa entretela. Agora, nós temos aqui a entretela, presta bem atenção nessa entretela. Essa entretela aqui, olha esse tecido, tá? Olha só isso. O mesmo tecido, mas olha o resultado aqui, nesse pedaço, aqui, ó. Isso daqui é uma entretela de malha, ó. Olha como ela estica. Visualize, ó. Então, aí você já entende o porquê dessa entretela. A entretela de malha você pode usar em tecido plano e em malha, uma entretela apropriada para malha. Dê só uma olhada. Isso daqui é viscolaicra. Viscolaicra. Então, é um tecido que cede muito, certo? Aqui eu tenho uma entretela de cola, nesse pedacinho aqui. Eu coloquei uma entretela de cola, mas é uma entretela de tecido. Olha só quando eu fizer isso aqui, ó, aqui, ó, aqui embaixo, ó, aqui sem entretela. Então, ó, a maleabilidade do tecido. Olha, a partir do momento que eu coloquei entretela, uma entretela de tecido, não de malha. Olha aqui o que acontece com a minha malha, com a viscolaicra. Ela não cede. Então, o que acontece? Está fazendo uma peça de malha. Algumas peças de malha a gente precisa entretelar. Por exemplo, você vai colocar um punho, de repente, numa peça de malha mais estruturada. Lembre-se que os vestidos de malha, eles saíram daquela classe de, é um vestidinho de malha. E eles estão frequentando até salão de festa, sim, até salões de festa, viscolaicra e algumas outras malhas, como liganete, estão frequentando. Para isso, nós temos que usar os aviamentos necessários para que você, de repente, você está fazendo um vestido de malha, um tecido bem lindo, uma estampa bem bacana, uma cor bem bacana, um vestido de festa. Mas para ele ficar com aquele charme, com aquele toque de vestido de festa, você precisa usar os aviamentos necessários, adequados. Entre eles, a entretela. Olha só o que acontece. Agora, eu tenho aqui a entretela de malha, ó. Vou até pegar um pedacinho tirando do tecido, ó, a entretela de malha, ó. Ela cede, certo? Isso daqui continua sendo uma viscolaicra, ó. Olha só, estou com uma viscolaicra na mão, essa parte sem entretelamento. E essa parte de baixo, eu entretelei, mas entretelei também com viscolaicra. Presta atenção agora, ó. Ela está entretelada e mesmo assim, olha só, ó, que bacana. Ao passo que esse pedaço, que também é uma viscolaicra, eu entretelei com entretela de tecido, ó, ela não cede, ela fica rígida. O que vai acontecer? Se você colocar essa entretela para fazer malha, numa entretela de malha, onde você está fazendo um vestido de malha que você precisa que estique, você perdeu a sua peça.
Então fica essa dica. Além do que, por que a gente precisa entretelar em algumas vezes? Olha só, onde eu não tenho entretela, então esse pedaço de cima aqui que eu vou virar, eu não tenho entretela. Olha a estrutura da peça quando eu coloco entretela. Ela fica mais firme, ela fica mais bonita, ela não deforma, ela não enruga. Então a entretela serve para estruturar, dar uma estrutura bonita para a peça. Depois disso, lógico, a entretela de malha eu posso usar também em tecido plano, ou seja, tricoline, enfim, tecidos que não esticam. Mas a entretela de tecido plano eu não posso usar na malha se eu estou fazendo uma peça que eu quero que estique, compreendeu? Aí aqui o que eu tenho? Um tricoline, e aqui eu tenho uma entretela de tecido plano, então é uma entretela de cola de tecido, certo? Uma entretela firme, só que eu estou trabalhando com uma entretela fina. Aí no caso, se eu fosse fazer um punho, mas olha só, ou gola, enfim, isso tudo vai depender do que eu estou fazendo e o efeito que eu quero. Por exemplo, agora, eu tenho uma entretela fina para tecido plano, onde eu quero dar uma leve estruturada para a peça. Então olha aqui, ó, aonde eu entretelei ele já ficou mais firme, onde eu não entretelei, ó, ele está leve. Onde eu entretelei, o tecido fica mais firme, tá? Então olha só, ele, embora ele não vai ter aquela estrutura pesada, dura. Então essa é a diferença da entretela mais fina. Às vezes você quer dar uma estrutura para a peça, mas você não quer essa peça toda carregada, toda dura, firme no lugar, sem movimento. Que é o que acontece, por exemplo, camisas que vão gravata, camisa para usar com gravata. Ali nós temos uma estrutura firme, que a gente quer que ela fique certinha, durinha, paradinha no lugar. Agora, por exemplo, uma camisa esporte, você não vai colocar uma entretela ou mesmo um colarinho que é feito, né, com a mesma base, aquele colarinho duro, rígido demais. Essa é a diferença. Me compreendeu? Eu espero que sim. Se não compreendeu, eu vou deixar aqui uma sugestão. Manda perguntas. Olha o nosso canal aí diretão aberto aí pra gente tá sempre juntinho. Olha só, aqui eu tenho uma entretela média. Olha a diferença da entretela média para a entretela, ó, essa daqui é de malha. Então olha só, vou virar o tecido, ó. Essa entretela aqui é de malha. Ó, a estrutura dela aqui, ó. Então, ela deixa o tecido mais rígido, mais firme, aliás, perdão, mais firme, só que não deixa ele rígido demais. Aqui eu tenho uma entretela média de tecido. Esses tecidos aqui são tricoline. Olha a diferença, ó, quer ver? Eu vou balançar ao contrário para você perceber. Ó, esse daqui, entretela de malha. Essa é entretela média. Olha como já fica mais rígido, mais firme. Olha só esse tecido, aonde ele não tem entretela. Agora dá para vocês visualizarem, ó. Onde tem entretela, onde não tem entretela. Compreendeu? Então é para firmar, deixar o tecido certinho, rígido, firme. Agora, se de repente eu quero deixar ele um pouco mais firme, mas não tanto, ó, eu posso usar de malha. Ou eu posso também usar essa aqui que é de tecido, ó. Que elas vão dar praticamente o mesmo efeito. Essa aqui é de malha, uma aqui é de malha e a outra é de tecido, ó. Essa é de malha, essa é de tecido. Mas praticamente, se eu virar aqui, vocês vão perceber que como as duas são finas, elas dão praticamente a mesma estrutura para a peça, ó. Certo? Ao passo que a média, ó, a média com cola de tecido, ó, como já deixou tudo mais firme, fica tudo mais rígido, ó. Agora, se você começou a falar que você está fazendo um vestido de formatura para sua filha, depois a gente pode acompanhar, eu preparo. Se vocês quiserem, deixa dicas aí para mim, sugestão.
podemos preparar isso no ao vivo, eu entretelando e mostrando para vocês as entretelas, fazendo em cada tipo de tecido. Mas aí eu preciso das curtidas, das compartilhadas e também das notificações ativadas aí para receber as novidades de primeira mão. E além disso, lógico, das perguntas de vocês, né? Eu quero que vocês interajam comigo. Aí, lembrem-se que no início da nossa conversa eu falei que eu tô preparando o vestido de formatura da minha filha? Sim! Olha só, aqui é a parte da frente, já o molde. Eu tô com todas as partes aqui. E aí, amigos e amigas, que eu queria falar muito sobre essa entretela. Porque ali eu falei sobre entretelas com cola. E comentei também com vocês, no nosso início de conversa, que existem entretelas sem cola, certo? Eu quero chamar a atenção para vocês para esse pedaço aqui que está entretelado, inclusive de um outro tecido, entretelado com entretela de tecido, entretela com cola. Consegue visualizar aí que o tecido está marcado? Sim, marcado. Lembre-se que eu comentei da diferença de como mudou e impactou os meus trabalhos a partir do momento que eu aprendi a usar corretamente as entretelas? Sim. Por quê? Existe essa entretela, o nome dela é entretela cavalinha. Toda vez que você for fazer uma peça de festa, ou cetim, ou, por exemplo, um crepe como esse que eu estou trabalhando, qualquer um desses tecidos, você jamais vai colocar uma entretela com cola. Por quê? Para que não aconteça isso. A entretela com cola em tecidos finos, ela deforma, ela embola todo o tecido, ele fica todo cheio de bolha. Olha a diferença desta entretela aqui, ó, o tecido cortado, essa é a mesma frente, certo? Que está nesse molde aqui, ó. Então, olha só a diferença deste sem entretela, deste com entretela. Mas, para fazer esse trabalho aqui, é preciso muita paciência e muito carinho. Por quê? A gente corta a entretela não tem cola. O que você vai ter que fazer? Vai ter que alinhavar. Depois, eu não gosto de bater zigue-zague, eu gosto de passar na overlock. Então, ao passar na overlock, tem que tomar todo aquele cuidado para porque a sapata da overlock empurra o tecido que é maleável e a entretela é mais rígida. Então, às vezes empurra, tem parte do seu tecido que estica e fica sem entretela. Por esse motivo é que eu faço isso, olha. Eu alinhavo todinho, inclusive alinhavo as pences. Por quê? Depois, ao costurar essas pences, que eu vou pôr o alfinete aqui e mostrar para vocês o efeito, eu venho e abro essas pences com a tesoura. Depois de provar, às vezes até elimino com a tesoura mesmo e passo no overlock para ficar um acabamento limpo, bonito. Mas antes de experimentar, eu não posso fazer nada disso. Então, por esse motivo, olha só o que eu faço. Além de estar marcadinho com giz aqui atrás, eu venho e desenho essa pence aqui, ó, que tá marcadinha aqui atrás, eu desenho ela com alinhavo, prendendo a entretela no tecido. Por quê? A hora que eu dobrar aqui, ó, para costurar, eu não corro risco de costurar só a entretela e o tecido escapar lá por dentro, tá? Então, essa é mais uma dica legal. E olha só, olha o efeito, gente. Olha esse efeito aqui. Isso porque ela está somente com alfinetes. Olha o efeito do bojo aqui. Por que é interessante? Porque é legal usar essa entretela. Ela vai dando toda uma estruturação e se você observar, a peça, o tecido, ele continua liso. Ele não deforma, ela não deforma o tecido. Então, essa é a minha dica de hoje para vocês. Dicas de entretelas. Busquem aviamentos que realmente deixem o trabalho de vocês ainda mais bonito.
Mas é lógico, a gente fala assim, busque aviamentos, mas para isso vocês têm que buscar também o conhecimento, tem que conhecer para saber usar, tá? Entretela é uma dica muito bacana, isso para você que quer se tornar uma profissional ou já é uma profissional de moda, você sabe que você precisa usar aviamentos corretos. Então, continua ligadinha no canal, curta, compartilhe muito. Quantas outras pessoas de repente não serve para você, mas quantas outras pessoas estão precisando dessa dica, não é mesmo? Então peço carinhosamente para você que compartilhe esse vídeo para que essa dica chegue para quem realmente está precisando. Espero que de repente eu tenha ajudado você com essa dica. Tenho certeza que de alguma forma foi útil esta dica de hoje. Até uma próxima, e tem muita coisa boa vindo por aí, então continue acompanhando o nosso canal e assim que esse vestido estiver pronto, eu vou mostrar para vocês, tá todo cortadinho aqui, olha só, todas as partes. Mais uma dica que eu deixo para vocês, olha, quando estiver fazendo um molde, estiver montando uma peça, enquanto não terminou de montar a peça inteirinha, você não descarta molde, porque tudo que você precisar corrigir, você volta no molde e corrige, tá? Essas e muitas outras dicas daremos para quem sempre acompanha o nosso canal. Um super beijo, até uma próxima!